Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Bom dia, queridos. Estamos de volta com mais uma dose de esperança da comunidade de Jesus. Eu quero trazer para você os versos 9 e 10 que estão no capítulo 2 do Apocalipse. Diz assim a palavra de Deus: Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. Queridos, mais uma vez nós temos o próprio Senhor Jesus Cristo se dirigindo a uma de suas igrejas no fim do primeiro século, quando ele ordena a João para registrar essa carta para a igreja de Esmirna. E ao mesmo tempo, nesse livro tão maravilhoso que é o Apocalipse, simbólico, cheio de enigmas, nós sabemos que essa carta também é uma carta dirigida a muitas das igrejas da época e também ao longo da história e a imensa maioria das igrejas nos nossos dias que passam pelas mesmas situações. E aqui nós temos uma igreja a qual Jesus não traz nenhuma advertência. Ao contrário de 5 de outras igrejas para a qual ele escreve, das 7 aqui no Apocalipse, esta igreja de Esmirna e de Filadélfia, ele só traz elogios e aprovação. E aqui nós temos uma igreja a qual Jesus diz que está atento à sua situação. Ele conhece intimamente, profundamente, ele se importa, ele ama, e ele está atento ao sofrimento, às aflições, às tribulações que eles estão passando. Os irmãos e as irmãs de Esmirna, da cidade de Esmirna, estavam passando por severas tribulações e aflições. E Jesus as conhece. E eles também eram pobres. E Jesus conhecia a pobreza deles, a carência deles, a falta de comida, a falta de roupa, a falta de medicamentos, a falta de moradia, a falta de trabalho. Eles eram pobres. E Jesus diz que conhece a pobreza deles. E Jesus também conhecia a perseguição por sua fé, por conta de falsos judeus, judeus que não viviam no espírito da lei mosaica e que só viviam para perseguir aqueles judeus que reconheceram em Cristo Jesus o Cristo, o Messias, o ungido prometido nas Escrituras sagradas pelos profetas da parte de Deus para tirar o pecado do seu povo, né? Então, esses irmãos eram perseguidos por sua fé, assim como milhões e milhões de cristãos hoje são perseguidos por sua fé em todo o mundo. E Jesus diz aqui que conhece suas aflições, sua pobreza e a perseguição por sua fé. Queridos, salta aos nossos olhos aqui que o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã, a verdadeira igreja, amada pelo Senhor Jesus Cristo, por quem ele se importa, por quem ele deu a sua vida, por quem ele ressuscitou, a quem ele deu a vida eterna, a promessa da ressurreição, baseada na certeza da sua ressurreição dentre os mortos, sua vitória sobre a morte, não é caracterizada por uma vida boa e tranquila aqui na terra. Aquela igreja passava por aflições e tribulações severas, né? Sabe-se da história alguma coisa do que eles passavam. E, no entanto, Jesus disse: eu conheço. Perseverem. Não tenham medo do sofrimento que vocês ainda terão que passar. Então, aqueles eram cristãos genuínos, que perseveravam na fé, no amor de Deus, na palavra de Deus, leais ao Senhor e ao seu Evangelho, e, no entanto, viviam sofrimentos e aflições atrozes. E aqueles eram cristãos fiéis, amorosos, leais ao Senhor e ao seu testemunho, né?
Eles eram caracterizados por um forte testemunho para com grande parte da Turquia, né, naquela época, da Ásia Menor. E eles foram elogiados pelo Senhor por isso. No entanto, eles eram pobres. Lhes faltava comida adequada, lhes faltava roupa, casa, trabalho. Provavelmente lhes foi tirado por conta da perseguição severa que sofriam. Perderam muitos dos seus direitos. Eles padeciam muitas dificuldades e ainda eram perseguidos psicologicamente e fisicamente por conta de sua fé e de sua fidelidade ao Senhor. Então, queridos, boa vida, vida tranquila, bem-estar material, bens deste mundo, saúde plena, né? Uma vida boa nessa terra não é o que caracteriza o verdadeiro cristianismo, a verdadeira igreja do Senhor, a igreja fiel, amorosa e leal ao Senhor. Que a gente possa se lembrar disso e ouvir a palavra do Senhor e não ter medo do que ainda teremos que enfrentar, mas perseverarmos fiéis à palavra do Senhor, ao seu amor e ao seu evangelho e à fé que ele entregou um dia aos santos. Amém? Deus nos abençoe, graça e paz. Gostou do vídeo? Ajude-nos compartilhando em suas redes sociais, no Facebook, no YouTube, no Instagram e nos seus grupos de WhatsApp. Em nome de Jesus, Cristo é a nossa paz.